Olá pessoal, estamos apresentando mais um Fiolicast. Hoje estou aqui com meu amigo Ian Pierre Caipo. E é uma bênção, guitarrista, produtor musical, multi-instrumentista. Muito obrigado por esse convite, né? Voltando ao papo depois de muitos anos, né? Mas creio que nossa amizade sempre forte como sempre, né? A gente teve muitas experiências, né? Com a música, tocamos juntos por muito tempo, né? Verdade. Então vai ser um papo bem legal, né? Falando sobre tudo. Sobre tudo. E eu queria começar aqui falando com você. Você contasse um pouquinho da tua história, de como você conheceu a Jesus, né? Como você conheceu o Evangelho, o que o Evangelho causou na tua vida. Como foi esse início para você? Olha, isso me remete aos anos 2006, mais ou menos, né? Até então era um adolescente, um jovem tudo virado, né? Da cabeça, das ideias. Eu não tinha tanto uma perspectiva de vida, né? Mesmo com curta idade, assim, eu estava atravessando momentos bem difíceis, assim, né? Na minha forma de ver o mundo, né? Inclusive, eu me considerava, não posso, talvez não ateu, mas é como que se não quisesse aceitar a existência de Deus na época, né? Então, pelo fato de eu ter crescido num lar, assim, um pouco desestruturado, né? Meu pai morando longe, separado da minha mãe, isso foi, talvez, produzindo em mim algo, me tornou um rebelde sem causa, né? Uhum. Literalmente. Então, aprontava muito na escola, eu fazia muitas coisas aí que não tenho orgulho de mencionar, mas existia um amigo ali, né? Esse cara sensacional chamado Miguel, né? Era toda sexta-feira e todo domingo ia bater na minha porta, na minha casa, e para me chamar para a igreja, né? Olha aí. Então era assim, muitas vezes eu tendo que dar desculpa, né? Porque eu não queria ir na igreja, né? Uhum. Eu achava que a igreja era uma coisa assim que a gente tinha a cabeça lavada, e todo mundo falava assim, né? Principalmente esse entorno de jovens, assim, tudo virado, assim. E eu não queria ir, até porque já entrei em uma igreja, assim, eu tava meio bêbado, assim, adolescente, entrei gritando umas coisas na igreja, assim. Então eu tinha uma coisa contra a igreja, uhum, em certo ponto, assim, né? E esse amigo ia sexta-feira à noite e domingo à noite bater minha porta e vamos pra igreja. Eu falei, não, vou sair com minha mãe, não, vou... Assim, sempre uma desculpa. Sempre uma desculpa, né? A gente faz que o processo seja ainda mais doloroso, né? Quando a gente não abre o coração, né? Então eu me lembro que esse cara ia bater na minha porta direto, e teve uma vez que eu falei bem sério com ele, falei, cara, eu não vou pra tua igreja, né? Então vamos já deixar isso claro, né? Não precisa vir aqui em casa, né? Eu fui um pouco mais grosso, né? Uhum. E beleza, e os dias se passaram e tal, e eu me lembro que era um domingo, e aquele dia aconteceu de tudo comigo, assim. Briguei com todo mundo em casa, tinha uma namoradinha, briguei também com a namoradinha. Foi uma coisa bem ruim, assim, meu dia foi ruim, né? E aquele dia foi o dia que o cara não veio. Nossa. Ele não veio em casa, né? Eu até esperei que ele viesse, sabe? Hoje ele veio. Não veio. E o que aconteceu, né? Eu talvez eu não tinha coragem de tirar minha vida, né? Mas eu me lembro que me vesti, o melhorzinho que tinha na época, e falei, cara, vou pra Yico. A Yico é um lugar, assim, onde é muito perigoso, assim, sabe? Tipo, facilmente ser assaltado, assim. Uhum. Tipo, tem que ter muito cuidado pra andar a pé lá, né? Eu falei, vou pra lá, se alguém vier me assaltar, eu vou dar tanta porrada, cara. E se o cara me matar, beleza. E se não, alguma coisa deve ter ali pra mim, né? Uhum. Esse foi meu pensamento. Caraca. Completamente, assim, distorcido, né? Não tinha uma perspectiva, não sabia que iria ser meu futuro, pelo que estava passando, eu achava que era isso que seria aquilo sempre. Ali já era o final. Exatamente, eu não pensava que podia ser diferente, né? E eu bebia muito também com 13, 14 anos, né? Comecei bem a beber, novo. fumar, assim. Então, né, pra mim era isso uma rotina, né? E geralmente a gente bebia segunda, terça e quarta, a gente ficava bêbado, a gente ia na parte mais alta da casa de um amigo meu, escondida, né? Porque era tudo de menor, né? Uhum. E saíamos tudo louco ali pra rua. Caraca. Depois, né? Era lei, segunda, terça e quarta à noite a gente tava bêbado. Assim. Tava doidão. Mas enfim, né?
resolvi ir e na minha cidade é muito curioso, Jackson, porque na minha cidade a cidade é como se fosse um papel quadriculado, assim. Sabe, todas as avenidas são assim, né? Quadradinhos, né? Então, o que aconteceu que era só ir reto, sempre reto e ia chegar lá, sabe? Não tinha como pra onde ir. Tipo, porque toda a cidade são literalmente um papel quadriculado, assim, as ruas todas são quadradinhos, né? E o que aconteceu? Peguei, fui, comecei a andar, comecei a pensar sobre a vida, né? Eu estava refletindo um pouco, mas pensando, nossa, a vida realmente não tem sentido. Começava a andar. Passei por aquela igreja onde tinha falado umas coisas ali. Continuei indo, reto. Até que de repente escutei música, né? E eu virei à minha direita, assim, e tinha uma banda lá no fundo tocando, assim, né? Tocando, o povo bem louco, assim, pensei que era um show, uma coisa assim. Olhei pra placa, era uma igreja, cara. Nossa. E aí eu fiquei assim pensando e fui ver, calcular, era a igreja onde esse meu amigo Miguel tinha me convidado. Eu estava na porta. Cara. E o som tava legal, assim, eu queria entrar só pra assistir e depois continuar com o meu caminho, né? Fiquei olhando assim e de repente... Nossa, cara, será que eu entro e tal, daí eu vou embora? E sabe quando você fica numa luta, assim? Eu acho que demorei uns 5 minutos na porta, assim, esperando que não tenha ninguém conhecido na rua, de repente, né? Pra entrar. Ninguém vai me ver aqui. E aí, assim, tomei coragem e eu entrei, cara. Aí, na verdade, teve um momento, assim, que eu nunca vou esquecer, porque aquilo marcou pra mim. Se continuasse reto, eu iria pra Iqua, pra aquele meu destino, né? E olhava pra lá, era 7 e pouquinho da noite, então a rua à noite, você sabe como é que é? Escura, E olhando pra lá, assim, pra minha direita, tinha... não tinha luzes, mas estava tudo bem iluminado, assim, as paredes claras, brancas, assim. E as pessoas tinham bandeiras, e a banda tocando bem animada, assim. Aquilo me chamou muita atenção, né? Falei, cara, vou entrar. Assim que cruzei o umbral da porta... chegaram 2 irmãs, 2 senhoras me abraçar, né? E aí começou, eu acho que Deus começou a me tocar por aí, através de um abraço, né? Eu passei a porta, as pessoas, duas senhoras vieram me abraçar e eu lembro que fiquei assim, rígido, né? Porque até então meu coração, para ser uma adolescente, assim, eu não tinha muitos sentimentos, né? Eu era muito duro, assim, em relação a sentimentos, assim, não me abria, né? E isso, minhas tias tinham uma coisa comigo, não deixavam meus primos se juntar comigo, porque achavam que eu era meio doido, né? Eu não tinha muitos sentimentos. Você acha que isso por causa do pai, talvez? A paternidade, a falta da paternidade? Eu acho que também tem a ver, sabe? Tem a ver porque começou a crescer em mim uma rebeldia, né? Eu não sabia porquê, mas eu queria ser o cara rebelde, assim, né? Eu acho que a maioria dos adolescentes passa por isso, né? Talvez não todos, mas alguns, ou a maioria, não sei. Mas eu, em certa forma, sim, porque para mim estava tudo certo com meu pai. Eu falava assim, não tenho nada, assim, né? Não tô nem aí. Mas no fundo, eu acho que aquilo me deixava revoltado. Hoje, analisando esse contexto, você percebe que era uma falta de pai, né? Tipo, poxa, eu sentia falta do meu pai. Sim. E agora, né, a gente é adulto, a gente consegue analisar, mas na hora a gente fala, não preciso dele. Sim, né? Não dou a mínima. E na verdade, porque agora falando, né, olhando um pouquinho mais assim, quando meus pais estavam bem, a gente tinha uma vida bacana, assim, né? Meu pai morava nos Estados Unidos, mas ele sempre mandava pra gente dinheiro. E quando eles se separaram, meio que cortou tudo e a gente começou a passar muitas dificuldades financeiras, sabe? Como família. Eu via minha mãe muitas vezes triste, chorando, né? Preocupada, assim. Então, eu acho que isso foi... causando essa revolta, né? Exatamente. Então eu comecei a ficar revoltado, né? E bom, estava eu na igreja, sentindo-me abraçado, né? Talvez assim uma coisa muito nova. Não é que em casa não tinha abraço, mas eu acho que por causa desse coração endurecido, eu era, sabe, muito... E assim que eu entrei com meus olhos meio marejados, já o toque começou ali, né? Através de um abraço. Eu comecei a entrar e na última fila, quem estava? Esse meu amigo Miguel e outros caras que eu conhecia. E quando os caras olharam pra mim, eles não estavam acreditando. Né? Porque, tipo, o cara... Né? Eu imagino a cabeça do Miguel falando, cara, eu fui esses dias, ele me expulsou literalmente de casa e agora o cara tá aqui, né? Então, tenho certeza que ele deve ter orado muito pra minha vida. Com certeza, com certeza foi a resposta de oração, né? Foi. Tenho certeza disso. E, bom...
eu estava lá, entrei e, assim, para resumir, Deus tocou aquele dia meu coração de uma forma sobrenatural. Eu estava chorando, cara. Terminei depois da palavra chorando que nem um bebê no chão, assim. E eu me levantei, sequei as lágrimas, né? E falei assim, é isso que eu estava precisando. E desde aí nunca mais. Eu fiquei na igreja até hoje, né? Isso foi 2016 para 2017, né? E estamos aí. Vivendo coisas cada vez, né? A nossa caminhada é uma caminhada sempre de desafios, altos e baixos, mas a nossa força vem do Senhor, né? Sim, isso foi lá, né? Foi lá no Peru. No Peru. E você veio pro Brasil aqui com uma promessa, lembra? Você falou que, né? O cara me prometeu e tal. E eu creio que até mesmo essa promessa acho que foi usada por Deus, né, cara? Porque a forma como você chegou aqui, acho que era R$12? R$9. Né? Eu lembro disso, cara. Eram poucos reais. Eu falei assim, cara, essa história é fantástica, né? Eu queria que você compartilhasse também. Claro, eu tinha um conhecido meu aí que me convidou para vir pro Brasil para tocar um evento dele e tal. E a princípio, assim, eu ia tocar na Bolívia. Eu toquei na Bolívia, na verdade, no festival, né, de metal, né? O Caverna Fest. Não vou esquecer porque foi um tempo muito bom também lá, né? Conheci o pessoal bem bacana, né? E enfim, aí cheguei aqui, tinha muitas promessas e tal, e afinal de contas, nenhuma, né? E eu lembro que estava com meus últimos $10, né? Na fronteira, Paraguai e Brasil. E fui ver aí uma bancadinha assim, de alimentos e tal, e perguntei, que é isso? Aí a pessoa me falou coxinha. Aí eu não entendia português, não falava nada de português. Coxinha, né? O que é coxinha, né? Aí a pessoa falou, frango. Frango, né? O que é frango, né? Aí chicken. Tá vago, né? Chicken. Pode ser. Aí o cara me deu uma coxinha desse tamanho. Eu paguei com $10 e o cara me volta R$9, né? Caraca, mano. Eu acho que foi a coxinha mais cara que eu já comi na vida. Caraca. E enfim, foi assim e, cara, foi com esses R$9 que eu cheguei aqui, que ainda o cara me pediu emprestado, né? Aquele dia. Né? Foi algo muito engraçado e tal, mas enfim, como você falou, né? Muitas vezes a gente espera que tudo seja um mar de rosas. Às vezes as situações nos levam por caminhos diferentes, mas quando a gente confia no Senhor, as coisas vão acontecendo, né? O Senhor consegue usar as coisas ruins que possam acontecer na nossa vida, muitas vezes ao nosso favor, para nos ensinar, para a gente crescer, para a gente talvez ver algo que a gente não está enxergando até então, né? Então, para mim isso significou muito, porque eu vi muita paternidade de Deus comigo, porque eu cheguei aqui, já vi que ia dar ruim. Eu falei, não tinha nem onde dormir, cara. Nossa. Então, meio que me largaram, assim. E daí eu pensei, putz, cara, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí eu falei assim, né? Eu orei dentro de mim e falei, Deus, o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui. Agora o Senhor se vira. Que eu não sei o que eu vou fazer, né? E um amigo desse camarada ali, né? Que hoje em dia não temos nada, tá tudo bem, assim, sabe? Porque eu entendo que fez parte do processo. Então tá tudo bem, assim, tá tudo certo. Foi aquilo que tinha que ser, né? Se for assim, se precisasse passar por isso de novo, eu passava, né? Porque a gente aprende muito, assim, sabe? Sim. Então, assim, um amigo desse camarada chamado Francis, né? Ele viu a situação, ele falou, não, cara, você vai lá em casa e tal, assim. Fui lá na casa dele, dormi lá, fiquei uns 3 meses. Eles me acolheram de uma forma, assim, sobrenatural, cara, né? Ali que eu meio que comecei a aprender mais o português, porque eu perguntava tudo para ele. A mãe dele é a pastora Altamira, né? Era a pastora do Avivamento Bíblico, né? Eles eram pastores que tinham uma casa pastoral dentro da igreja. Nossa. Fui parar ali. Então ela me mostrava a Bíblia em português, me fazia ler em português, né? E me corrigia. E foi assim, cara. Foi maravilhoso, porque a gente não imagina, mas nós somos uma grande família ao redor do mundo, né? Sim. Então isso é a primeira coisa que eu vi, assim, aqui, que nós somos uma grande família no mundo, assim. A gente, cada um tá no seu país, mas quando as conexões de Deus acontecem, quando as coisas, né? Quando Deus move as coisas, as situações por algum motivo, a gente tem uma grande família. E o que aconteceu? De repente estava com a família em Cristo, não podia ter caído num lugar melhor, né? E eles me ajudaram a conseguir meu primeiro emprego, que foi de segurança de uma farmácia. Cara, eu lembro disso. Foi incrível, Deus me ensinando
tive que aprender a cozinhar, tive que aprender a me virar, né? Foi algo muito bom, foi algo muito bom. Passei por dificuldades, mas o Senhor sempre estava em cada uma delas, assim, né? E você tem esse trabalho com a música, sempre foi com a música, Sim. né? Até mesmo nesse período aí da farmácia, Sim. você ainda estava ali inserido na música, né? Foi quando eu te conheci ali na Igreja do Balão, né? Foi. Que você foi fazer um sub lá pro Jason? Foi. Pro Jason, e aí a gente se conheceu ali, sim. e ali, cara... Foi 2012, 13? Cara, acho que 14. 14, 14. Nossa, E ali acho que começou algo assim, mais assim na tua vida agora profissional, né? Eu lembro que você começou a dar aula numa escola em São José Campo Largo, comecei em Campo Largo. Campo Largo? Eu morava na Colônia Rio Grande. Isso, você morava em São José, né? E meu chefe, assim, que era irmão desse amigo que me levou pra casa, né? Todos eles, cara, assim, pessoas sensacionais, assim, que eu tenho o maior... faço questão até de falar deles, né? Porque eles foram as pessoas que me apoiaram demais. Te recepcionaram, assim. Me recepcionaram, aqui, né? Me apoiaram, me ajudaram com o trabalho, foram conselheiros, foram irmãos pra mim, foram pais pra mim, entende? Então, assim, foi algo incrível, né? O Francis, o Fabiano, o Fausto, o Fleury, que eram os irmãos, né? Sim. A dona Altamira, né? Seu José. Então, assim, eles me acolheram como uma família mesmo, sabe? E o Fabiano, que era sócio da farmácia onde eu trabalhava, ele me incentivava, né? E eles tinham uma banda também, sabe? Então meio que começávamos a tocar com eles. Aí eles me liberaram um dia para poder dar aula em Campo Largo, né? Na Criarte, que eu comecei a dar aula lá. E foi assim. Aí começou a acontecer, de repente teve aquele concurso da Tajima, né? A Tajima Lescott, que eu acabei ganhando uma das edições. Verdade, né? Eu fui tocar com o Kiko Loureiro, né, na época. Então foi assim, foi acontecendo, né? De repente comecei a ganhar alguns patrocínios, já toquei na Expo Music, acho que uns 2 anos seguidos na época, acho que hoje em dia nem tem mais Expo Music, né? Então foi assim. E foi um tempo onde Deus começou a me levar por um lugar de, primeiramente, conhecer, me conectar com pessoas, né? Que foi o caso, né? Nos conectamos ali, tocamos e foi muito legal, né? Nos conhecemos e andamos, tivemos, né, uma caminhada. Junto, né? Então é isso, assim, né? Foi um tempo maravilhoso. Né? E tipo, pra quem tem um sonho de viver da música, né? A gente tem parceiros que estão próximos da gente, assim, que tem o sonho de viver da música, mas tem aquele medo também, né? Sim. Fala assim, puxa, mas eu tô aqui num emprego, né? Ali eu tenho um salário fixo, eu tenho uma estabilidade, né? Mas eu amo a música, eu queria viver, mas eu não tenho coragem. O que você deixaria qual conselho você daria para essa pessoa? Olha, eu acho que quando a gente tem um sonho, não pode ter plano B. Penso eu, né? Vai depender muito da nossa força, na entrega que nós queremos fazer em relação a esse sonho, né? Por exemplo, eu quando quis me dedicar a dar aula, era um caminho incerto para mim, né? De fato, a música não é aquela coisa mais fácil do mundo para você se viver e trabalhar, mas eu me lembro que eu fui demitido do meu trabalho, da farmácia. Agora, eu vou explicar o porquê. Eu estava me abrindo na música, né? Então aí eu conheci uma banda que eu ainda ouvia no Peru os EPs dele, que era Efrata, né? Então era meio que fã da banda, assim, eu gostava, né? Sim. Da banda e tal. E de repente eu estava aí gravando um álbum com eles, assim, né? Foi quando eu vim aqui do Brasil, eles são de Curitiba, né? Agora não sei se a banda existe mais. E assim, a gente começou a tocar, começou a sair e eu ainda era segurança da farmácia. Então assim, eu estava em São Paulo, não sei se Taubaté, em algum lugar de São Paulo. E quando eu estava lá, estavam assaltando a farmácia. Nossa, sabe? Cara. Então, quando eu cheguei na segunda-feira, né, esse meu amigo, eu fui na casa dele, e aí, como que foi lá e tal? Não, foi legal e tal. Ele me contou, você sabia, né, que no sábado, né, assaltaram a farmácia. Eu falei, meu Deus e tal. Pois é, cara. E assim, ele é um cara que já sabia meu propósito, sabia para onde eu queria ir, porque eu estava no Brasil. Ele me demitiu naquela hora, me explicando que, cara, vai atrás dos seus sonhos, né? Sabe? Tipo, vai atrás e tal. E aí fala, meu Deus. E aí na época eu tava com 5 alunos, cara. Não ia dar pra pagar as contas. Nossa, mano. Mas assim, Deus foi fazendo uma coisa maravilhosa ali no meio. E começou a crescer isso, né? E de repente estava vivendo da música. Então, meu conselho, resumidamente, seria: se você sabe que isso é para você fazer, então faça. As dificuldades, eu acho que para
para toda a carreira, né? Toda carreira tem uma dificuldade, você nem sempre saiu da faculdade, você chega lá já com trabalho, um salário bom e tal. Sim. Então eu acho que a gente tem que construir e se preparar muito, né? Esse mercado, felizmente ou infelizmente, eu acredito mais felizmente que isso move, né? É competitivo, né? Então, se preparar, estar sempre se reinventando, inovando, né? Eu acho que faz parte, mas tem um sonho, tem que correr atrás, né? Mesmo sendo difícil, acredite, vai que o Senhor vai abrir as portas. Amém. Assim o Senhor fez com você, né? Hoje você está trabalhando só com música. Só com música. Produção musical. Aulas, continuo com os meus alunos. A gente administra uma escola na Vida Plena, né? Na nossa igreja, aqui na nossa casa, né? Estamos também entrando um pouquinho na parte social, que em breve vamos estar também contando essas novidades. E, cara, graças a Deus estamos vivendo somente da música, né? Somente da música. Cara, que bênção, né? Quem chegou aqui no Brasil com R$9, sim. Cara, hoje, pleno 2025, vivendo da música ali, com ministério, sim. né? Sim, eu vejo também, se você crescendo ministerialmente, né? Sim. Na parte espiritual também, né? Deus te deu uma esposa, né? Sim, aqui maravilhoso, Brasil, cara, maravilhoso. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Sim. Bom, vamos de música, um pouquinho de música aqui. Pode ser, Ian? Pode. Vamos lá?
um calor. Cara, que massa que ficou, mano. Pô, parece que você fez umas paradas muito diferentes ali. Ah, eu não sei, eu deixei... Nossa, cara. Eu lembro dessa música, cara. Da gravação que você fez agora, você fez outras coisas, né? Tem mais coisas, né? Na verdade, acho que nunca toca igual a música. Nunca toca igual, né? Sempre muda alguma tipo, coisa. O tema, assim, mas aí, né, a gente faz sentido. Que massa, cara. Tá tocando demais, mano. Cara, que é isso. Conta um pouquinho pra gente, como que foi pra você construir essa música? Como que te inspirou? Como que nasceu ela? Cara, eu acho que essa é uma das... Ou é a música talvez mais importante da minha vida, né? Aquela época onde tudo era um pouco incerto ainda, com aqueles sonhos, né, nos coração, já estava talvez vivendo da música, mas, sabe, ainda as coisas precisavam acontecer, né? E graças a Deus eu tive a oportunidade de poder gravar, né, fechar um álbum aí na One Music aqui em Curitiba, né? Uhum. E, bom, era para fazer 10 músicas. Então já tinha 7, então já beleza, né? Aí fui fazendo 8, 9 e faltava uma, cara. E é como que se a fonte, né, a criatividade tivesse parado ali. Né? Porque a gente vai pensando, não, ela vai ser mais ou menos assim, vai construindo, vai deixando fluir. E na época, detalhe que eu tinha que gravar tudo na cabeça, né? Eu não trabalhava com software, não tinha nada para fazer isso. Então eu montava tudo na minha cabeça, né? Eu imaginava a bateria, teria que ser assim e tudo mais. Mas para esse tempo acabou, não tinha mais. E aí eu peguei minha guitarra, essa guitarra preta, inclusive, eu comecei a ter um tempo com Deus, né? Botei eu só coloquei minha guitarra, né, no amplificador e fiquei tendo tempo adorando a Deus, assim. E foi engraçado, porque quando você que é músico, você sabe, né? Quando você vai acompanhar uma música, uma melodia, mais ou menos você é direcionado pela melodia, né? Qual é o acorde, né? Então começou a acontecer assim, sabe? Eu tava aí e tal, eu puxei um Lá maior e fiquei lá, e de repente o negócio foi indo como se estivesse acompanhando algo, né? Ou alguém, eu não sabia dizer isso, tal, mas eu fiquei tocando. E, de repente, dentro desse tempo de oração, né, de estar aí na presença de Deus, eu comecei falei, opa, aqui tem alguma coisa. Já peguei e gravei, né, no celular, né? E continuei. Então, nesse tempo, fui gravar nos acordes e tal, e foi. De repente, comecei a ouvir, e coloquei a guitarra, como eu falei, não tinha nada de software, de interface de áudio, né? Era tudo muito rústico, né? Então eu tava ouvindo o que eu gravei aqui, soltei um pouquinho um fone, né? E com o amplificador e comecei a tocar. E quando chegou nessa parte do refrão, veio essa melodia automaticamente, assim. E aquilo me arrepiou tanto, cara. Comecei a chorar, assim. Foi algo muito especial pra mim, assim. Na melodia, né? Do refrão, né? A parte mais intensa. E aí, de repente, eu falei, nossa, cara, tá aí. A música tá aí. A décima pra fechar é essa, né? Caraca. E essa música é muito especial porque ela se chama My Life is Yours, né? Que significa Minha Vida é Tua, né? My Life is Yours, Lord, né? Minha vida é tua, Senhor. E é a música tema do álbum, né? A música tema do álbum todo, né? Do álbum todo. E a última? Ela ficou na quinta posição, no meio. Ali, né, mas foi a última música que compôs. A você compor. Sim. Então foi assim, me impactou assim, pela forma e como a música veio, né? Existem músicas que a gente pensa, que a gente faz, que a gente busca, né, essa conexão. E é legal, mas existem músicas que simplesmente elas vêm. Sim. E foi o caso, né? Que veio diretamente, eu creio, do Senhor. Assim. Do Senhor mesmo. Veio do céu, né? Veio do céu. Cara, que massa. Então, assim, e a gente vamos polemizar um pouquinho aqui, né? Opa! Essa onda que tem agora, né, principalmente no meio gospel, né? A worship, né? O worship se tornou um estilo, né? O nome de um estilo musical dentro da música gospel. Sim. A gente sabe que o worship é adoração, né? Sim. O que você pensa disso, Ian, assim? Olha, é uma boa pergunta, porque volta e meia eu sempre falo disso, né? Como músico, quando eu tive o primeiro acesso a worship, né? Inclusive minha igreja é bem worship, né? Para mim foi assim, a primeira coisa que vem e que eu vejo muitos músicos, assim, tanto músicos que já estão iniciando, que já tocam, e músicos profissionais, alguns, né? Então a gente precisa entender, vamos pensar no sentido comercial da música, em pop, vamos falar de pop. Isso. Por que as pessoas falam do worship e não falam sertanejo? Tudo igual. Por que não, mas tem a ver? Não, é tudo igual também. O som é o mesmo. Tem uma bem característico, né? Sim.
Inclusive, eu não gosto de sertanejo de jeito nenhum, principalmente pela questão tímbrica, porque tem dentro do áudio, né, existe algo que se chama muddy, né, que é muddiness, que é um mascaramento que acontece. Então, que tudo soa muito abafado, perde claridade, não tem definição, né, e tudo bem, é o estilo, né, mas todos os sertanejos são assim. Sim. Então, e uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu aplico sempre na música, quando ensino aos meus alunos, é falar sobre a música nas 3 raízes que ela tem. A música é construída pela melodia, a harmonia e o ritmo. Você sabe disso. O que poucas pessoas sabem e entendem é que de que forma essas 3 coisas se conectam com a gente. Veja só, a melodia se conecta com nossas emoções. A melodia se conecta com nossas emoções de forma direta. A harmonia se conecta com o nosso intelecto. E o ritmo se conecta com o nosso corpo. Então, qual que é o propósito da música? Inclusive, eu já pensei isso, não? Porque minha música tem mais solos e porque tem, de repente, uma harmonização diferenciada, um 2-5-1 aqui, de repente um substituto tritonal ali, sabe? A gente pensa que isso é melhor. E isso é errado. A meu ponto de vista, é completamente errado. Por quê? Porque a música, ela é e sempre será uma linguagem universal que conecta com nossa alma, sabe? Então, assim, se a gente, por exemplo, é fácil ver essas bandas que são músicos incríveis e tal, não tem a mesma popularidade que músicos que tocam músicas mais pop. Pop eu vou falar worship, vou falar pop, eu vou falar sertanejo, tudo aquilo que está vendendo, né? Então, falar do worship, por exemplo, eu encontrar muitos pontos de conexão com a nossa alma também. Mas é uma música mais assim, mas é o que faz que você se conecte, sabe? Por exemplo, se a melodia se conecta com nossas emoções, veja, o pop é assim, as melodias são muito fortes, muito marcantes. Sim. E a harmonia não. Você vai ver um tema qualquer de pop, a harmonia é terceiro plano. A harmonia, toda a sustentação de acordes são simples, inversões leves, potencializando a melodia e só. Não tem tantos acordes. Por quê? Porque isso mexe com o intelecto. Agora, falando em termos das massas, nem todo mundo se conecta com isso, porque é demasiado intelectual, demasiado erudito, né? Vamos falar, por exemplo, do funk. O funk, né? O que ele tem? Tem melodia? Uma batida, tem uma melodia bem... Não tem melodia. Né? É uma nota aí, né? Não querendo falar mal, mas já falando, bem, né? Pobre, né? Uma melodia pobre, né? Por quê? Então carece de quê? Carece de emoções. Tem harmonia? Bem mínima, né? Não tem, porque se não tem melodia, não pode ter harmonia. Carece de quê? Intelecto. O que ele tem? Batida, né? O ritmo, né? E o ritmo se conecta com o quê? Com o corpo, né? Então aí está o resultado, né? O uso excessivo de uma dessas 3 partes da música pode levar o ser humano à decadência, que é o caso, entende? Então, assim, eu confesso que dentro do worship, tenho produzido muito worship, inclusive na igreja, eu faço os VS da minha igreja e eu tenho encontrado muita riqueza ali, né? Tipo, é simples, mas conecta. Né? E por isso talvez seja um estilo que mais vende hoje em termos comerciais, né? E o que o pessoal fala, né? O worship é 4 acordes, né? Beleza, eu falo, cara, é 4 acordes, mas são 4 acordes com timbre diferente, né? Você tem que tocar, tipo, você tem que tudo bem, o pop é assim. Você tem que fazer a música 4 acordes, então você tem que dar um momento, uma forma diferente, uma tímica diferente, um layering diferente. O que eu não gosto, né? Eu tô expondo minhas opiniões aqui já no podcast. Sim, podcast é teu. Não, mas pode, por favor. Assim, quando a galera pega uma música que é worship, né? Sim. E fala assim, não, vamos fazer uma música, vamos fazer um groove dessa música. Sim. Cara, vira desculpa, né? Quem gosta de pagode, mas vira um pagode que não é aquilo daí, né? Você fala assim, cara, esse som não foi criado pra isso. Esse som, ele foi criado pra tocar daquele jeito. Esses dias eu tava falando com a minha esposa, a gente tava ouvindo a música, e uma música assim, é um worship, uma música boa, mas os caras conseguiram estragar a música, sabe? Aí eu falei, meu Deus, tipo, só se eu ouvia a bateria da música, né? Eu falei assim, nossa, cara, tipo, parece um workshop de batera, né? E aí, tipo, vira... É porque existe essa imaturidade musical, né? Eu vejo assim, no Brasil, se tem... Eu falo porque sou músico estrangeiro, né? Então o Brasil é muito respeitado no mundo, né? Sim. Pela riqueza musical,
pelo próprio Bossa Nova. Embora tem muito brasileiro que eu fiquei surpreso que não gosta. Eu acho sensacional, né? Para quem é músico, né? Todo esse lance erudito, todo esse lance de criação de melodias e aquela apoiatura com acordes, assim, é sensacional. Mas assim, cada música tem uma raiz, né? Então eu entendo que as pessoas querem fazer um remix, alguma coisa diferente, né? Às vezes na academia também colocam essa casa, tipo, né? Mas a gente tem que entender que cada música tem a sua raiz, né? Então eu acho que o trabalho de nós produtores não é simplesmente fazer modificações, mas entender de que forma uma batida, um bumbo afeta nosso sistema circulatório, por exemplo, nosso sistema digestivo. Quando eu penso em uma música, eu vou produzir uma música, eu não penso em deixar ela bonita. É a última coisa que eu penso. Eu sempre tento buscar qual que é o ponto certo de conexão de cada elemento. O que ela vai fazer, sabe? E quando está no final, na produção, eu sempre vejo toda essa questão, tipo, escolher o melhor timbre do bumbo, beleza, todo produtor se apaixona por isso, mas às vezes o técnico supera o lado emocional, e aí onde a música perde. E aí onde entra esse quesito de a pessoa não pegou uma música e floreou demais. Assim como tem cantores, né? Por exemplo, eu tava me lembrando desse meme, né? Hino é hino! Porque os caras ficam esmerilhando o hino, né? Justamente porque as pessoas já se conectaram de uma forma com isso. E quando você apresenta, você modifica, automaticamente essa memória, né? Desconecta. Então, porque é um excesso, né? E as pessoas que não são músicos, estudantes de música e tal, elas só querem se conectar. E o que, aliás, o ser humano sempre está procurando, né? Conexão, né? Conexão com alguma coisa. Então, às vezes é essa falta de Deus que o ser humano tem, e muitas vezes a pessoa quer viver experiências. Então, a música, ela é como uma pintura, assim, sabe? Ou como um filme. Você já viu esses filmes que tem essa cor mais clara, mais viva, nos filmes de comédia, nos filmes de suspenso, já tudo o azul mais escuro. Exatamente. Então a música é assim também. Cada música tem a sua cor, seu timbre, sua forma. E eu gosto de pensar muito também no efeito das frequências, né? Algo que eu estudo demais e que eu vejo que as notas são frequências. Sim, né? total. Então, quando a gente codifica essas notas e monta uma estrutura, monta uma rítmica, eu acho que deve ser pensado para isso. De que forma o ser humano vai se mover ouvindo isso? De que forma eu vou mover o batimento cardíaco da pessoa? O que eu quero produzir com isso, né? Vou colocar um plug, mas por quê? Bom, porque de repente posso animar essa parte mais das frequências média altas, né? Tem um violão, mas de repente o violão faz um outro movimento, sabe? Então, tentar encaixar isso. Isso, né? E seria talvez um ponto falando disso, um ponto técnico, mas em resumo, a gente está mandando códigos. O Nikola Tesla, ele falava assim: se você quer encontrar os segredos do universo, pensa em termos de energia, frequência e vibração. Né? E tudo se move em isso, sabe? Legal. Já não sendo tão espiritual, falando, né? Não, tudo é regido por energia, frequência e vibração. Sim. Né? Então a música é isso. A música, quando você coloca um bumbo e você modifica a frequência para que tenha, né? Para que os speakers se movam, né? Ela vai desplegar ar, sabe? Então as pessoas estão buscando isso, entende? Então o worship, para mim, é um estilo hoje que talvez não é um estilo muito avançado tecnicamente, mas aí entra a questão que o músico que quer tocar, cara, então faz algo diferente. Então, vai atrás, faz algo diferente, né? E estuda, né? O que não pode acontecer é que a pessoa só se limite a isso, mas em termos assim de conexão, para mim, o worship é um estilo que realmente conecta, né? Eu não sou muito fã da música brasileira worship, confesso, porque por uma questão de tímbrica, de som, é muito no Brasil é um pouco mais simplista tudo, assim, sabe? Sim. Tipo, não, justamente pelo nível musical bom dos músicos, nível né? musical e acho que equipamento também, né? Equipamento, né? Assim, eu não de forma alguma estaria falando mal, mas é uma característica cultural, entende? O brasileiro é sempre mais enxuto, mais direto, faz bem feito e tal. E uma coisa que eu reparei fazendo muitas vezes, cara, eu perdi as contas, a quantidade de vezes que eu fiz até agora. São anos, semana por semana, cara. Então o ouvido vai se aguçando, né? Você vai percebendo coisas e você vai entendendo. E o que aconteceu, né? O worship, ele tem muita mais coisa em questão de layers, de capas, do que qualquer outro estilo. Então eu amo metal, rock, amo jazz, mas a gente também tem que saber respeitar o momento que você está. Você não vai... Tá vivendo, sim, né? Então, assim...
100%. O worship é um estilo bom e parem de falar mal aí, né? Vão estudar, vão tentar sentir um pouco mais a música e parar desses negócios técnicos, né? Que eu acho que vai ser melhor para todo mundo. Legal. Pessoal, estamos chegando mais um finalzinho do nosso Fiolicast. Passou muito rápido, passou voando aqui. Meu Deus. A gente queria ouvir mais o Ian tocar aqui, mas não vai faltar oportunidade, Ian. Com certeza quero te trazer mais vezes aqui, se você aceitar o convite. Com certeza. Vai virar freguês nosso aqui. Com certeza. Foi um prazer, Jackson. Gostaria de deixar as considerações finais para o nosso pessoal aqui. Claro. Primeiramente, agradecer a Deus pela tua vida, agradecer você e a sua esposa, né, que gentilmente me receberam aqui no seu estúdio. Agradecer você que está assistindo esse podcast, que Deus te abençoe. Se você tem algum sonho, tem alguma coisa no teu coração, saiba que muitas vezes isso não vem de nós, mas muitas vezes vem do céu. Então, alinhar nosso coração ao que o céu está colocando para a gente, para o nosso destino, é importante. Então, que Deus abençoe muito. Jackson, mais uma vez, muito obrigado. Amém. Sou grato de estar aqui. Me diverti muito. Me diverti demais. A gente que agradece, né, a tua presença aqui, presença maravilhosa. Pessoal, você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. E a gente vai deixar também aqui as mídias sociais do Ian, para você estar seguindo ele também, acompanhando o trabalho dele. Obrigado. Tem um trabalho maravilhoso. Eu sou suspeito de falar que eu sou fãzaço do Ian. Que isso. E embora a gente não se veja tanto, né? Mas a amizade é a mesma. A amizade é a mesma, com certeza. Com certeza. Pessoal, Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau, tchau.